Somália, África Oriental. As forças especiais dos Estados Unidos estão em uma operação relâmpago no centro de Mogadiscio. Vai! Vamos dominar este lugar em uma semana. Somos a Força Delta, a Força Rangers, a Força SEALs. Vamos tomar conta desse lugar. 2 helicópteros Black Hawk são derrubados pela milícia hostil. E naquele momento percebemos que toda a missão tinha mudado. 99 soldados americanos ficam presos em uma cidade durante a noite, depois que somalis armados apertam o cerco. Agora, os investigadores precisam entender por que uma missão de rotina deu tão errado, fazendo o exército americano sofrer a pior baixa desde a Guerra do Vietnã. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos decisivos. Vamos desvendar as decisões fatais daqueles últimos segundos, pouco antes do desastre. Segundos fatais. A queda das tropas americanas. Somália. Mogadíscio. 3 de outubro de 1993. A Força Tarefa Ranger, uma equipe de elite americana com 160 soldados, está esperando orientações a respeito de sua próxima operação na confusa capital da Somália. Vamos lá! Sua próxima missão é capturar ou matar o ditador militar, o general Mohammed Aidid, e fazer com que membros de clãs rebeldes se entreguem. Fontes de inteligência locais identificaram vários alvos valiosos. Apoiadores leais de Aidid, reunidos em um local no centro da cidade. Hoje, os Rangers vão capturá-los vivos ou mortos. 15 horas e 32 minutos. De sua base dentro do aeroporto da cidade, helicópteros Black Hawk e Little Bird decolam lotados com membros dos Rangers e operadores da Força de Elite Delta. Nós nos aproximamos pelo mar e começamos a ver as favelas nos arredores da cidade. De repente, vimos a cidade. Em um Black Hawk Super 6-4, eles se preparam para o ataque. Matt Eversman é um sargento de 26 anos que lidera seus homens pela primeira vez. De repente, o piloto do helicóptero nos informou que iríamos fazer o ataque. Então, sentimos uma super descarga emocional de adrenalina. Iríamos descer de 600 metros acima do nível do mar para 12 metros. É a viagem mais emocionante e assustadora que você pode imaginar. O alvo da operação é um prédio de 3 andares no centro hostil de Mogadíscio. A equipe de ataque espera entrar e sair em cerca de 30 minutos. Nosso plano era cercar o prédio e depois trazer o pessoal da Delta nos helicópteros menores direto até o telhado do prédio. Daí entraríamos e capturaríamos aquelas pessoas. 15 horas e 42 minutos. Depois de posicionados, os Rangers vão descer por cordas dos Black Hawks pairando acima. Eles estão divididos em 4 grupos distintos. Cada grupo deve proteger um canto diferente do prédio. O problema é que não conseguíamos ver nada. Tinha terra e poeira por todo lado. E ficava tudo voando e entrando na aeronave. E através de toda aquela poeira, só víamos uns relances dos telhados. Não sabíamos onde estávamos. No helicóptero do Grupo 4, o piloto disse: Estamos no local errado. Paramos antes de onde deveríamos deixar vocês. E com as cordas fomos lançados do helicóptero. Vai! O Grupo 4 vai ter que se deslocar até seu posicionamento assim que chegar ao chão.
Eu estava mais ou menos na metade do caminho, na corda, quando vi o corpo de um de nossos Rangers. Era o jovem Todd Blackburn, que estava caindo no chão. E meu primeiro instinto foi achar que estávamos sob fogo inimigo e que alguém já tinha sido atingido. E eu nem havia chegado no chão. A baixa impede que eles se desloquem. O médico me disse, ele não tomou um tiro. Ele caiu, perdeu o controle. Naquela hora achei que ele estava morto, porque ele sangrava pela boca, nariz e orelhas. Estava em péssimo estado. Cuidado! Vamos pra direita! Vamos pra direita! O grupo 4 precisa chegar ao prédio-alvo para proteger o resto da força de ataque, mas eles estão parados a um quarteirão ao norte do prédio. A equipe de ataque Delta entra no prédio e procura pelos apoiadores de ID. Ao mesmo tempo, um grande comboio de remoção chega ao prédio. A missão deles é trazer todo mundo de volta para casa. As equipes Delta e Ranger e seus prisioneiros. Aqui, equipe 64. Estamos em posição para a remoção. Câmbio. No veículo da frente está o comandante Danny McKnight. Eu assumi a posição de cobertura. Conseguia ver o prédio-alvo e então fiquei esperando pelo aviso. Os Black Hawks oferecem vigilância e apoio de fogo. Eles estão tomando tiros de baixo. O piloto do Black Hawk Super 65 é Gary Izzo. Eu ouvia disparos passando pela aeronave e ouvi duas explosões. Duas explosões fulminantes que soaram bum, bum. Todas as outras aeronaves estavam se movendo e desviando para evitar serem atingidas, mas às vezes a gente não consegue evitar todos os pingos de chuva quando está chovendo. 16 horas. 23 somalis são pegos, incluindo 2 dos apoiadores mais antigos de ID. A força-tarefa se prepara para bater em retirada com os prisioneiros. 3 veículos do comboio de retirada são enviados para o norte para se encontrar com o Grupo 4, onde Todd Blackburn está ferido. Empurrem! Empurrem! De sua posição no Centro de Apoio de Operações Conjuntas, o comandante Jerry Boykin observa a missão a partir de uma conexão ao vivo dos Black Hawks pairando sobre a batalha. Coronel McKnight, prossiga a operação e traga os detidos para a base. Entendido. Eles capturaram as pessoas que procuravam bem rapidamente, com relativamente pouca resistência, e estavam prontos para retirá-las mais depressa do que eu realmente esperava. A missão estava terminada. Nós já estávamos pensando em voltar para casa. Eu estava e até pensei que já éramos veteranos de combate. Uma loucura. Fiquei pensando se eles iriam nos dar uma medalha. Era o que todos estavam pensando. Era hora de voltar para casa. Porém, enquanto as equipes de ataque esperam pelo sinal para a retirada, mais somalis se reúnem na área alvo. Eu estava distante daquele lugar e cheguei correndo. Eu vi muitas pessoas feridas e era um cenário de desastre. Foi um massacre. Eu não conseguia contar os cadáveres. Aquela destruição não me afetou só fisicamente, mas também fiquei mentalmente abalado com o que ouvi. Estávamos em uma guerra. Estávamos em fogo cruzado pesado e era uma combinação inacreditável de sons ensurdecedores.
tiroteio era tão barulhento que os dentes doíam, os ouvidos doíam, as mandíbulas doíam. Eu nunca tinha testemunhado outro tipo de sensação tão ensurdecedora em um campo de batalha como naquele dia. Estávamos lutando frente a frente com aquelas pessoas que não iriam parar. E a única coisa que os deteria seria uma de nossas balas ou mais violência. Ali em cima no céu, os Black Hawks também estão com problemas. A região estava ficando cada vez mais quente. Havia cada vez mais tiros de armas automáticas e cada vez mais disparos de granadas. E nós estávamos ali, parados e tensos, pensando, vamos acabar logo com isso. Às 16h20. O 61 foi atingido, o 61 foi atingido. O 61 está caindo. Estamos caindo, vamos cair. Ainda me lembro da imagem do helicóptero falhando e do jeito que ele ficou. Eu não acreditei. Parecia que ia cair. Mas não era possível que aquilo estivesse acontecendo. Vi com meus próprios olhos. Eu fiquei muito emocionado quando vi o Black Hawk caindo. O 61 foi atingido, o 61 foi atingido. Olhei para cima e vi pedaços do Black Hawk voando e o vi girar em espiral. O 61 foi atingido. Temos um Black Hawk caindo. Um Black Hawk caiu sobre a cidade. E naquele momento percebemos que toda a missão tinha mudado. O Black Hawk caiu 3 quarteirões a nordeste do prédio-alvo. Uma multidão de somares corre para o local da queda. Enquanto eu procurava no outro quarteirão, literalmente uma multidão de pessoas correu para onde a aeronave tinha caído. E começamos a ter aquela sensação de que não teríamos muito tempo para descer lá. O comboio de retirada é desviado para o local da queda. Direita! No caminho, eles recolhem alguns dos soldados do Grupo 4 fora de posição. Câmbio. Tem algumas baixas neste local. Câmbio. O coronel McKnight parou seu carro blindado. E nós o lotamos com nossos homens. Colocamos os homens nos veículos e seguimos, então, em direção ao local do acidente. O Grupo 2 está a pé, também tentando chegar ao local do acidente e à segurança do comboio de retirada. Ouvi um grito. E vi Earl Fillmore, um operador da Delta. Ele tinha sido atingido na cabeça. E outro tiro acertou o tenente Lechner no queixo. Lembro de olhar para o outro lado da rua e pensar: cara, como foi que isso aconteceu com o operador Delta? Porque eles estavam fazendo tudo certo, a gente não fala, mas começa a pensar. Não somos indestrutíveis, não somos super-homens. 16h40. 64, você está bem? Um segundo helicóptero, o Black Hawk Super 64, pilotado por Mike Duran, é atingido. O 64 está caindo! O 64 está caindo!
54 está caindo. Uma multidão hostil começa a avançar em direção ao local da segunda queda. Eu estava a cerca de 1.800 metros da primeira queda. Nós tínhamos mandado todo mundo para o local daquela queda. Jamais passou por nossas cabeças que poderíamos perder 2 no mesmo dia. 2 atiradores de elite da Delta que davam cobertura a partir de outro helicóptero são chamados para o local da segunda queda para oferecer proteção à tripulação ferida. Não havia como dar apoio a eles. Eles eram 2 contra um número desconhecido de milicianos somalis. Eu tive de negar. As chances deles saírem de lá vivos não eram boas. Na verdade, nós apresentamos essa questão a eles e eles disseram que entendiam. Mas quando os somalis se aproximam do local da queda, o coronel Boykin percebe que não há outra escolha. Vão ajudá-los. E ele precisa ganhar tempo para a tripulação ferida. O comboio principal ainda está preso no labirinto de ruas. Entendido. Próxima direita, depois para o sul. Está incapaz de chegar ao local da queda. Entendido, à direita. Passamos por uma luta infernal contra os somalis, vindos pelos 2 lados da rua, atirando uns contra os outros. Um dos nossos veículos principais estava passando por uma rua quando uma granada voou por cima da capota. Fiquem avisados de que eles estão vindo com fogo pesado. Droga, para! Para, droga! Mais uma emboscada. E mais uma série de baixas. Estávamos ficando sem condições de terminar a missão por conta das baixas e do estado da tropa. Tenho várias baixas e veículos que estão meio avariados. Temos de tirar os mortos daqui o mais rápido possível. O comboio gravemente dizimado abandona sua busca pelo primeiro Black Hawk derrubado e começa a tentar voltar à base americana. O piloto ferido do segundo Black Hawk, Mike Duran, é protegido apenas por 2 atiradores de elite da Delta, Randy Shugart e Gary Gordon. Munição! Mike depois nos contou que Randy Shugart gritou para ele: "God, fui atingido." E sua arma silenciou. Uma multidão de somalis invade o local da segunda queda. Eles capturam os sobreviventes e os corpos dos atiradores Delta. Assim como Mike descreveu, a seguir o que ele viu foi só uma massa de pessoas que veio para cima dele e ele ficou inconsciente. O comboio principal, seriamente danificado, retorna à base. 99 Rangers e Delta permanecem na cidade, capturados e cercados em posições próximas ao local da queda do primeiro Black Hawk. Quando a noite cai, os homens são forçados a procurar abrigo nas ruas hostis. Ficamos com raiva de aquilo ter acontecido e tínhamos de ficar na defensiva. Quero dizer, nós éramos os Rangers. Tínhamos a força Delta, tínhamos helicópteros no ar. Não tinha como aqueles caras nos fazerem bater em retirada. Era uma loucura.
Apenas uma granada atirada naquela sala e todo mundo morreria. Era uma sensação assustadora estar ali, sabendo que seria possível não sobreviver àquela noite. Milhares de milicianos lançam ondas e mais ondas de ataques nas posições dos Rangers. Helicópteros Little Bird são enviados em uma tentativa desesperada de tentar manter os somalis afastados. Sempre que os Little Birds vinham e abriam fogo, aquilo iluminava o céu, como se fossem relâmpagos. Os foguetes pareciam trovões e chovia pedaços de metal sobre nós. Quando eles iluminavam a rua, víamos relances dos homens que estavam lá. Havia mais deles do que imaginávamos, e mais perto do que achávamos que eles estavam. 23 horas e 15 minutos. Um comboio gigantesco sai da base americana nos arredores da cidade, composto de tanques paquistaneses e veículos malaios blindados, além de homens dos Rangers e da 10ª Divisão de Montanha. Esta nova missão do comboio deve salvar os homens capturados. O tenente Larry Morris lidera um contingente de Rangers na cidade. Eles sabiam que tipo de luta seria. E eles sabiam que seria um resgate longo quando voltamos. Mas precisávamos entrar lá e completar nossa missão. 1h55 da manhã. O veículo de Larry Morris chega ao local da queda do segundo helicóptero. Eles não encontram sobreviventes e nenhum cadáver. Minutos depois, o comboio de resgate chega até a Força Ranger, cercada perto do local da primeira queda. Enquanto os mortos e feridos são colocados nos veículos, as equipes de resgate tentam liberar o corpo do piloto Cliff Walcott. Eles tiveram de colocar os caras feridos nos veículos. E isso levou muito tempo. Eles colocam os mortos em cima dos veículos. Eles já estavam mortos havia algum tempo. Já não sentiam mais dor. Estava surpreendentemente quieto. Não havia muitos tiros e então, de repente, o tiroteio recomeçou. Haviam uns 8 caras enfiados naquele veículo. Estavam todos feridos, fedendo a sangue e suor. Eu me virei e disse, muito bem, cara, pé na tábua, vamos cair fora daqui. Mas eu não sabia que eles ainda estavam tentando tirar o corpo do Cliff Walcott. Ninguém iria embora antes que eles o tirassem de lá, por isso ficaram lá até que eles desmontassem a aeronave. 5h42. O comboio de resgate está finalmente pronto para partir. Mas com os veículos lotados com os membros da 10ª Divisão da Montanha, as forças da ONU e os mortos, nem todos os Rangers cabem. O pequeno grupo de Rangers que não tinha sido ferido tem de seguir a pé. Aquilo era inconcebível. Em teoria, deveríamos correr ao lado dos blindados para nos proteger. Mas assim que começamos a descer o primeiro quarteirão, nosso escudo nos abandonou. O grupo de Rangers e operadores da Força Delta abandonado precisa correr, o que depois foi chamada de Milha de Mogadíscio até chegar ao estádio de futebol controlado pela ONU. Milagrosamente não houve mais baixas. Eu vi um caminhão de 5 toneladas voltar para o aeroporto. E havia soldados nele, mortos e feridos. Eu fui até o caminhão para ajudar a baixar a porta traseira e quando a porta traseira se abriu, escorreu sangue pela abertura. Emocionalmente, aquilo foi um golpe terrível para mim, pois eu era o responsável por toda aquela gente. 18 soldados americanos estão mortos e 84 feridos. O piloto do Black Hawk, Mike Duran, foi capturado e feito refém e está em um local desconhecido. Mike Duran, Exército Americano.
Estima-se que o número de somalis mortos esteja entre 500 e 1000. A veiculação de imagens de soldados americanos sendo arrastados pelas ruas de Mogadíscio, mostradas na TV, provocam comoção e revolta nos Estados Unidos. Agora, revendo os acontecimentos daquele dia, poderemos revelar como uma milícia mal organizada e mal equipada conseguiu dominar os soldados mais bem treinados do mundo. Depressa! As tropas americanas tinham originalmente sido enviadas à Somália como parte de uma missão humanitária da ONU em março do ano anterior. Sua tarefa era proteger e distribuir suprimentos durante uma operação de restauração de paz. Tome cuidado para não roubarem os grãos. Eles estão ficando mais indisciplinados a cada dia. Nós precisamos ficar alerta e dar segurança. Robert Oakley era o enviado especial americano na Somália na época da Operação Restore Hope. A Força Militar Restore Hope tinha demonstrado que conseguira vencer qualquer desafio e complicação com pronta imparcialidade. Co-presidida pelos Estados Unidos e pela ONU, civis e militares, todos trabalhavam juntos. O país estava indo muito bem. Mas em agosto de 1993, a missão mudou com a nova administração da Casa Branca. Agora, em vez de apenas proteger e distribuir suprimentos, as tropas americanas foram atrás do homem que eles acreditavam ser a grande ameaça. Foram não só para ajudar, mas também para estabilizar todo o país. Nós estávamos lotados na Somália, em Mogadíscio, a capital do país, para capturar e levar a julgamento um líder de clã famoso, de nome Mohammed Farah Aidid. O povo americano queria saber o porquê desta nova missão e depois por que ela deu tão errado. E ainda, por que os somalis estavam mantendo o piloto Mike Duran como refém? Oakley foi enviado de volta ao país depois dos acontecimentos principais de 4 de outubro e foi essencial para a libertação do piloto capturado Mike Duran. Oakley acredita que toda a estratégia para derrubar Aidid estava incorreta desde o início. Se eles o tivessem levado, alguma outra pessoa teria assumido seu lugar e a batalha teria sido pior. A ONU e os Estados Unidos deixaram claro para Aidid que ele não poderia mais fazer parte do futuro da Somália. Depois que essa esperança foi eliminada, ficou claro para eles que os Estados Unidos e a ONU não iriam tolerar mais Aidid como líder da Somália. Ele aceitou, mas pensou, bem, vou fazer outra coisa para chamar a atenção deles. E esse é um sentimento bastante humano, não só somali. Faço parte desse povo que sofre e mata. Partilho tudo com eles. Mark Bowden, autor do best-seller Black Hawk Down, entrevistou muitos Rangers e Deltas que estavam lá naquele dia, além de membros da milícia de Aidid. Acho que o povo somali ainda estava dividido na primavera de 1992. Muitos festejaram a presença da ONU e eles tinham esperança. Quando chegaram ao país e trouxeram ajuda, nós os recebemos com festa e flores. No verão de 1993, este cenário tinha mudado. Um evento em julho reuniu povos de vários clãs. A ONU cercou o prédio onde vários líderes de clãs estavam reunidos para discutir se apoiavam a posição de Aidid contra a ONU ou não. As forças da ONU queriam punir a milícia de Aidid por ter matado 24 soldados pacificadores paquistaneses no mês anterior. A reunião dos líderes parecia ser a oportunidade perfeita. Osman Ato, o principal financiador de Aidid, se lembra bem do dia da operação. Eles chegaram de helicópteros e começaram a atirar. Não havia armas escondidas, como eles afirmaram. Infelizmente, eles mataram 73, 72 anciãos. Sem saber da tensão crescente, a elite dos Rangers e da Força Delta pousaram 6 semanas mais tarde.
Suas operações na cidade incendiaram ainda mais o povo de Mogadíscio. Não estávamos lá para alimentar ninguém. Vai, 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 vai! Fica quieto aí! Dá para imaginar as pessoas ali tranquilas e de repente helicópteros se aproximarem com soldados descendo por cordas? E os caras chegando, chutando portas e mandando todo mundo deitar no chão. Faça isso e faça aquilo. Eu ficaria surpreso se ainda quisessem que ficássemos por ali. Com o aumento da tensão nas ruas de Mogadíscio, qualquer operação dos Rangers deveria ser pautada por inteligência precisa. Robin Horsfall é um dos soldados mais jovens a ser aceito no regimento SAS, as Forças Especiais Britânicas. Veterano de incontáveis encontros com o IRA nas ruas da Irlanda do Norte e membro da missão de libertação de reféns iranianos em 1980, Horsfall acredita que, frente a este cenário de hostilidade crescente, houve um grande número de erros táticos importantes cometidos, começando com o plano de ataque propriamente dito. O plano de ataque ao prédio era bastante simples. Os helicópteros Black Hawks chegaram e os Rangers desceram pelas cordas rapidamente nos 4 cantos diferentes do prédio-alvo. E ao mesmo tempo, a Força Delta chegou em helicópteros Little Bird, saltou deles e realizou o ataque ao prédio principal. Era um plano de ataque que poderia ter sido posto em prática rapidamente no momento em que o General Aidid e seus apoiadores mostrassem suas caras. Os Rangers da Força Tarefa precisavam de um plano de ação imediata. Eles precisavam chegar rápido ao chão. Se eles tivessem de demorar demais e fazer longos preparativos, haveria a chance de que o alvo não estivesse onde a inteligência tinha dito que estaria. Quanto mais simples, melhor. Não significa que não dá para mudar nada e que vamos fazer sempre igual todas as vezes. Mas isso se chama ter um modelo. O modelo básico funcionou várias vezes antes, mas não desta vez. E Horsfall tem uma teoria sobre o motivo. Nos anos 1970 e 1980, quando estávamos trabalhando contra o IRA na Irlanda do Norte, sempre nos ensinaram que não se repete nada. Sempre que repetimos uma missão e repetimos o mesmo modelo, estamos passando informação para o inimigo. Isso significa que quando a milícia soube para onde os Rangers estavam indo, eles se prepararam. Quando os grupos de Rangers chegaram, os sentinelas de plantão enviaram um aviso para que a milícia invadisse a área-alvo. Eles nos disseram que havia pessoas no alvo. Eles tinham visto sistemas de armamento pesado, tinham visto metralhadoras, tinham visto pessoas. Sabiam então que estávamos vindo e as coisas iriam ficar mais quentes. A milícia de Aidid também tinha uma contra-estratégia: tentar derrubar um helicóptero Black Hawk, atrair os Rangers até o local da queda e cercar a área com uma milícia hostil. Aidid deve ter pensado, se eles trouxerem helicópteros novamente, se eles montarem um ataque nos mesmos modelos que antes, vamos ficar preparados para isso. Vamos instalar lança-granadas e usá-los para atacar qualquer helicóptero que se aproximem. Aidid não poderia ter sido subestimado. Nós usamos todos os meios disponíveis para os somalis para derrubar o helicóptero, porque helicópteros são nossos principais inimigos. A Força Ranger não acreditava que uma granada primitiva arremessada com um foguete fosse capaz de derrubar um Black Hawk. Isso nunca tinha acontecido, mas Aidid tinha identificado uma fraqueza que ele poderia explorar. Nos anos 1980, o afegão Mujahideen tinha tido sucesso derrubando helicópteros russos grandes com granadas. A RPG-7 é uma granada muito simples, arremessada com foguete. A parte mais vulnerável de qualquer helicóptero é o rotor da cauda. Se conseguirmos abrir um buraco na fuselagem, ele pode ir até o outro lado e não causar nenhum grande dano. Mas quando acertamos o rotor da cauda, o helicóptero fica completamente descontrolado e cai. Nós subestimamos completamente a capacidade deles em tirar um helicóptero do céu com uma RPG. Nós pensávamos, sem problemas, o helicóptero só vai cair se for por alguma falha mecânica. Eles usaram a cabeça. Se eles conseguissem derrubar um helicóptero, eles poderiam fazer a cidade vir abaixo ao nosso redor. Para Horsfall, o momento crítico foi a queda do segundo helicóptero. A Força Tarefa Ranger tinha apenas 160 homens em terra. Eles enviaram todos eles para o local da queda do primeiro helicóptero para criar uma zona de segurança. Eles não tinham como dividir aquela força e posicioná-la em terra no local da segunda queda.
Os Rangers foram envolvidos em uma batalha nas ruas para a qual eles não estavam preparados ou equipados, e encararam um inimigo determinado que tinha sido terrivelmente subestimado. Tinha os caras correndo por lá na caçamba de umas caminhonetes Toyota com chinelos de dedo. Tinha um cara com um capacete de futebol e achamos aquilo engraçado. E pensávamos que iríamos dominar aquele lugar em uma semana. Nós somos os Delta, nós somos os Rangers, somos a Força Aérea. Nós somos os SEALs e vamos dominar esse lugar. Os somalis são um povo muito orgulhoso e vão se defender e vão defender seu país. Tenho certeza de que os Rangers eram soldados muito bons, mas eles subestimaram os somalis. E esse foi um dos erros que eles cometeram. A pequena força de ataque se viu em uma posição isolada na cidade e cercada por uma milícia que lutava em ruas por eles conhecidas. Se observarmos a área-alvo, por exemplo, podemos ver aqui que os prédios são muito próximos uns dos outros. É muito provável que só haja lugar para só passar um veículo de cada vez. Isso significa que as pessoas podem arremessar granadas, fogo direto vindo de cima, e é fácil cair numa emboscada. Quando entramos ali, fica fácil se perder. Guerra de rua é uma das formas mais custosas em qualquer tipo de guerra. E é por isso que a maioria dos generais tenta evitar lutar dentro de cidades. Mogadíscio está em constante estado de conflito desde que o presidente Siad Barre foi deposto em 1991. Não há um governo eficiente, polícia ou infraestrutura. As ruas se tornaram o principal campo de batalha. Cada porta, cada janela ou beco é uma ameaça. Eles estão lutando na escuridão. Tudo é inimigo. As árvores são inimigas, as areias são inimigas. Os pobres rapazes não conseguem lutar com alguém em sua cidade natal. Tradicionalmente, os Estados Unidos usam poder de fogo esmagador para se equiparar em lutas contra um grande número de pessoas à sua frente. Mas Horsfall acredita que foram exatamente esses tipos de armas que fizeram falta aos Rangers. Eles não tinham helicópteros de combate, eles não tinham foguetes, eles não tinham artilharia ou blindagem. E, consequentemente, suas decisões de dar continuidade às operações agressivas desta natureza, sem os elementos de apoio, tornou-os uma força enfraquecida em terra. Pedimos o AC-130 de combate. Confiávamos nele. E sabíamos que se estivéssemos em uma situação muito ruim, ele seria um fator decisivo. Nosso pedido foi negado. Pedidos feitos ao governo americano para que fossem enviados veículos blindados para a Somália também foram negados. Se tivéssemos um veículo mais robusto, um veículo blindado, nós poderíamos ter atravessado aquelas ruas muito mais rapidamente e com mais segurança. Eles nos colocaram naquele ambiente e depois não nos deram o que pedimos para completar nossa missão. Sem blindagem e sem apoio aéreo pesado, os Rangers foram forçados a confiar em veículos mais vulneráveis e menos capazes ofensivamente, além dos helicópteros Black Hawk. Vai, 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 vai! Decisões tomadas em nível político não levaram em consideração os efeitos táticos em terra. Mais uma vez, as lideranças americanas tinham cometido sérios erros em relação à escala da missão. Mas não foram só aqueles que estavam no topo que subestimaram a capacidade dos somalis em organizar tamanho contra-ataque. Os soldados em terra também cometeram graves erros de planejamento. O ataque foi montado para acontecer em menos de uma hora. Por isso, eles não levaram consigo escudos de proteção corporal, equipamento de visão noturna e cantis com água. Parece que todo mundo perdeu a noção, mas, por outro lado, foi pensado que era para o bem da missão. Estaríamos mais leves e com mais mobilidade.
Eu olhei para o Jeff e perguntei que horas são. Ele disse 2:30. E eu disse, quanto tempo duram as missões? Ele disse cerca de 45 minutos. Certo, então para que vamos levar os óculos de visão noturna quando esta vai ser uma missão diurna? Péssima ideia. Quando a noite chegou, eles eram uma pequena força, cercada pelo inimigo, em número infinitamente maior. E se eles tivessem os óculos de visão noturna, eles teriam tido uma vantagem que faria toda a diferença, aumentando a quantidade de vítimas. Agora, podemos revelar a sequência de eventos que levaram à maior perda de vidas dos Estados Unidos em um combate desde a Guerra do Vietnã. 1h08 para o desastre. Uma força de ataque de elite é enviada para uma operação na Mogadíscio hostil. Subestimando os somalis, eles usam um plano que já tinham usado antes. Vai, 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 vai! 40 minutos para o desastre. Informações falhas os deixam de cara com um inimigo enfurecido que sabe que eles estão chegando. 20 minutos para o desastre. Os somalis deliberadamente miram os helicópteros Black Hawk americanos com granadas. O 61 está caindo. As tropas defendem a aeronave caída. 3 segundos para o desastre. O 64 está caindo. Um segundo Black Hawk é atingido. As tropas em terra não conseguem defender os 2 locais. Elas são atraídas para uma luta nas ruas que não conseguem vencer. O que começou como uma missão simples se transformou em uma luta desesperada para a sobrevivência. 18 soldados americanos morrem e outros 84 são feridos. A missão, porém, foi um sucesso militarmente falando. Os alvos foram capturados e a milícia de IDID sofreu severas perdas. Mas as vítimas entre os Rangers e as imagens de corpos sendo arrastados pelas ruas exibidas pela TV forçaram a retirada de todas as forças americanas da Somália. Quando se envia soldados americanos para um lugar como a Somália, que em 1993 a maioria dos americanos nem conseguia achar no mapa, com a ideia de que estão fazendo um serviço humanitário em prol da ONU, há pouca tolerância em relação à perda de vidas numa missão assim. A retirada imprevista deixou a desejar a muitos na força-tarefa Ranger. Acho que não havia ninguém ali que não tenha ficado decepcionado com o fato de estar sendo retirado. Aquele não era nem o momento, nem a hora. Foi um erro. É difícil olhar para o pai de um soldado morto nas ruas e tentar fazer aquilo ter sentido. Sabíamos que deixaríamos Mogadíscio e sempre vamos lamentar o fato de não termos cumprido a missão principal, que era capturar Mohammed Aidid. Por melhor que sejamos, sempre alguém vai ser morto, alguém vai morrer. As pessoas vão se ferir, as pessoas vão ficar feridas e vamos perder alguém. Quando se manda tropas para um combate, isso vai acontecer. É melhor lembrar disso sempre que enviar gente para fazer o que você acha que vale a pena. E que vale a pena para o país. Hoje, a Somália permanece sendo um campo de batalha de clãs rivais. E ainda é assolada pela fome. Apesar das intervenções da ONU e da União Africana, não parece que eles estão próximos de solucionar seus muitos problemas. Brand new Seconds from Disaster examines a Chinook helicopter crash next Monday at 9. Next, it's one of Air Crash Investigation's most extreme crashes.